Bom, na minha família tinha um tio que gostava de livros e colecionava livros, e a casa dele era um sobrado muito antigo no bairro do Cambuci, em São Paulo. Todos os quartos tinham estantes, assim, do chão até o teto. Então, a minha família ia muito nesse lugar, era uma espécie de... O encontro da família aos domingos era ali. Então, assim, antes de saber ler, eu fiquei muito impressionado com a existência daqueles livros todos e queria saber o que era aquilo, né? Por que aqueles objetos tinham aquela, vamos dizer, importância, aquela coisa. Então, isso eu agradeço muito a essa situação familiar, porque eu quis, então, mesmo antes de saber ler, eu já fui, eu queria chegar a hora de eu poder ler aqueles livros. Então, um padrinho meu que também frequentava aquela casa, então prometeu que quando eu aprendesse a ler, ele me daria a coleção do Monteiro Lobato, livro por livro. Então eu lia um, aí ganhava o outro. E aí eu ganhei todos os volumes, né? E comecei por essa viagem, que também é uma maneira, acho, muito boa de começar a ler. Naquela época, né, se usava muito. Então eu acho sempre que o estímulo de alguma coisa, que é a valorização do livro que esteja perto de você, é uma coisa que já acho que ajuda muito a gente entender e embarcar na viagem da leitura. Então, a minha mãe tinha uma loja e na frente da loja passava uma banda tocando. Então, a minha família conta que eu me interessava por aquela banda, eu seguia aquela banda fazendo o ritmo e tal, e acharam que eu tinha, assim, interesse musical. E isso acontece antes de eu me lembrar. Então, a relação com a música veio antes da própria memória, da própria lembrança, da própria consciência. Eu tinha essa ligação com a música, que é uma linguagem também, mas uma linguagem sem palavras, né? E eu fiquei sempre muito voltado para o desejo de juntar essas duas coisas, a música e a literatura. E durante muito tempo até eu me dividia, porque eu não sabia como era possível realizar as duas coisas. E teve épocas que na minha vida isso representou uma crise, né? São dilemas na formação, que caminho eu ia seguir. E até que a canção, que ganhou uma grande importância no Brasil nos anos 60, num momento assim importante da minha formação, a canção como se ela resolvesse o problema, o meu dilema, porque a canção era poesia e era música, né? Então isso também foi muito importante na minha formação, não só os livros, mas as canções que toda uma série de compositores, mais especialmente Caetano Veloso e Chico Buarque, Gilberto Gil, o Plano Brasileiro, mas os Beatles, Jimi Hendrix, né, Bob Dylan, Stevie Wonder. Então, tudo isso fez com que eu entendesse que a canção também era uma forma de poesia e muito importante no Brasil e ligada à poesia do livro. Tanto assim que Vinícius de Moraes foi alguém que abriu esse caminho dessas canções. E ele veio do livro e se tornou um letrista, não é, de canções, e se tornou um poeta do livro, um poeta da canção. E hoje em dia no Brasil existem muitos, não é? Arnaldo Antunes, mas também Alice Ruiz e Paulo Leminski aqui no Paraná, não é? Cacaso, o Ali Salomão, Antônio Cícero, um parceiro de tantas músicas de Marina ou de Lulu Santos. Então, existem muitos compositores que fazem esse trânsito. Eu, como professor de literatura, entendi que muitas vezes a canção era uma ponte importante para fazer com que o aluno despertasse para a leitura, para literatura. Ao contrário de alguns que acham que a canção no Brasil atrapalha a literatura, eu acho que nós somos um país pouco letrado na média, mas a canção é uma ponte, é um fio que faz segurar as pontas e ajuda justamente a gente a trabalhar com os livros, com a leitura, e a trabalhar
com esse plano do literário. Então, acho também com isso que a leitura a gente não deve entender num sentido muito literal, não é que leitura é só de letras, mas a leitura é uma capacidade que você desenvolve de ler o mundo. Então, quando você bate o olho num jornal, ou numa imagem, ou você vê um filme, tudo isso é leitura, né? Quando você vê música, quando vê o jeito das pessoas se comportarem, os gestos, o jeito de se vestirem ou de dançar, tudo isso é leitura, né? Então, na verdade, a gente é vital, né? Que a gente tenha uma capacidade de ver os sinais que o mundo nos dá e ter a capacidade de ter deles uma perspectiva de uma relação, portanto, uma visão que acrescenta ao mundo, né? Então, o que dizer para uma pessoa que acha que leitura não tem importância alguma, que é uma coisa que só atrapalha e que não serve propriamente para nada? Na verdade, a leitura é um instrumento fundamental para o entendimento de todas as coisas. Ela está na base de tudo. Se você vai ter uma atividade ligada às ciências, ou uma atividade empresarial, ou uma atividade comercial, ou uma atividade artística, qualquer que seja ela é pobre, é muito mais destituída de riqueza de sentidos, né? E das possibilidades que você tem de se desenvolver em qualquer campo que seja, se você não tiver essa atividade da leitura, que é a atividade tanto da leitura informativa, da leitura de jornais e revistas, mas da leitura daquelas informações que são importantes para a sua profissão, quanto a leitura que é aquela que forma o seu repertório de vida, aquela com que você enriquece toda e qualquer experiência que você tiver e com a qual você se prepara para os desafios, tanto do seu trabalho quanto do seu prazer, das suas dúvidas e da sua felicidade. Eu vou cantarolar um poema de Gregório de Matos, então, o grande poeta barroco baiano do século XVII, e um poema para o qual eu fiz uma música. E, portanto, é uma canção também, tornou-se uma canção. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado, lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Esse mesmo poema também pode ser dito como um rap, assim, na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada firmar-lhe a vida em atadura dura.
Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada.